Mais um De Leão Cast chegando e você é muito bem-vindo. Receba o nosso cumprimento com a paz do Senhor. Fique à vontade porque hoje o assunto está muito impactante. E o assunto que nós estaremos conversando será esse. Nunca cobrei R$1 para pregar em lugar nenhum. Eu não vou vender o azeite que ele colocou na minha vida só para ter um pouco de regalia. É melhor morrer pobre e ir para a glória do que ser rico e ir para o inferno. Eu quero pedir perdão aos mestres da igreja brasileira que não valorizamos, aos mestres que não ofertamos, aos mestres que não amamos, em detrimento a pregadores famosos e midiáticos que têm grandes cifras ou grandes números de seguidores. Eu vim dizer aqui que se um mestre bíblico perde por causa de número de seguidores, é a igreja que está perdendo. E para comentar sobre esse assunto, estou recebendo aqui um mestre da palavra. Afinal, o assunto é sobre a valorização da palavra, sobre pregadores que cobram para ministrar e que estão ficando ricos à custa da lã das ovelhas, enfim, entre outros assuntos. E obviamente estamos recebendo aqui um mestre da palavra que tem influência dentro desse contexto, tem conhecimento dentro desse cenário, e é com muita alegria que eu recebo o pastor Cleverson Barros. Meu amigo, eu quero apertar a sua mão. É uma alegria lhe receber. Que bom que deu certo, fazia tempo que eu estava pleiteando aqui a sua vinda aqui no nosso podcast. Fique à vontade. Euquias, o prazer é nosso estar aqui, poder Deus preparar essa oportunidade para conversarmos sobre a palavra de Deus, sobre os desafios da igreja, né? E é uma temática muito atual, muito importante, né? O crescimento do cristão e a necessidade que a igreja tenha essa valorização do ensino da palavra, para que possamos, como Paulo diz, crescermos até a estatura de varão perfeito. Então é uma alegria, sou filho aqui de Londrina, desde os 7 anos de idade, e estamos felizes, de alguma forma, poder servir a comunidade que tanto nos tem abençoado no decorrer da nossa trajetória aqui. Pastor, a alegria é toda nossa e vamos aqui nesse tempo do nosso podcast tirar bastante coisa, porque eu sei que o senhor é um mestre da palavra, é um professor também do Cetro, né? Sim. Curso de formação teológica Cetro. Para você que já ouviu a palavra Cetro e não está sabendo o que a gente está falando, eu estou falando sobre o curso de formação teológica Cetro. Eles têm uma forma de ensinar teologia que faz arder o coração. Parece, muitas das vezes, durante as aulas ali, que você não está em uma sala de aula. Parece que você está num seminário, porque tem pessoas que a gente sente a presença de Deus, fala em línguas, enfim, é um ambiente verdadeiramente que faz arder o coração. Dê uma olhadinha no link aí abaixo e através desse link você vai conhecer mais a formação teológica Cetro. E o nosso convidado de hoje, o pastor Cleverson Barros, é um dos professores do Cetro. Mas faz o seguinte, dê uma olhadinha, se você não é inscrito no nosso canal, já aproveita e te inscreve aí, aciona o sininho para receber as notificações de novos vídeos e deixa, como sempre, aquele comentário, porque o seu comentário norteia os nossos convidados e os assuntos que vão ser expostos aqui. Pastor Cleverson, sim, obrigado de novo por o senhor ter vindo comentar sobre esses assuntos, sim, que são importantíssimos. Hoje a gente vive sob uma avalanche de heresias, temos bastante pessoas, eu pessoalmente conheço mestres da palavra que estão trabalhando como, por exemplo, posto de gasolina, porque não teve essa abertura, mesmo tendo ali no seu histórico toda a condição de estar diante de pessoas ensinando a palavra de Deus. O senhor tem essa visão de que os mestres da palavra não ocupam um lugar de valorização dentro do contexto, o lugar que deveriam ocupar? Olha, veja bem, a igreja pertence a Cristo e Cristo estabelece as diretrizes que a igreja seguirá. E a igreja, desde os primeiros séculos, sempre sofreu os desafios às ameaças externas de uma sociedade que não compreende o evangelho, não compreende o papel da igreja e passa
a ridicularizá-la e depois a odiá-la e em seguida persegui-la, isso desde o início, mas também passa pelas ameaças internas. Qual que são as ameaças internas? Os falsos mestres e a desvalorização dos mestres verdadeiros. Por quê? Isso é um problema desde a época do povo de Israel, né? Que normalmente nós, como seres humanos, nós queremos que alguém fale o que a gente quer ouvir. E os falsos mestres e até os falsos profetas têm essa grande capacidade de falar, de perceber aquilo que a gente quer ouvir e falar aquilo que a gente quer. Só que o verdadeiro mestre e o verdadeiro profeta, nesse sentido, né, que fala a palavra de Deus, que quer expor a palavra de Deus, ele vai confrontar muitas vezes a nossa maneira de viver, de ser, de pensar, com aquilo que, confrontar conforme a verdade bíblica, conforme a revelação das Escrituras. E muita gente não gosta, a gente se sente incomodado. Assim como Jeremias. Se você ler a história de Jeremias, você vai ver muito bem que ele falando contra os pecados do povo, falando que a ira de Deus viria e ninguém ligava. Você é um profeta que só profetiza desgraça. Jogaram ele no poço, desprezaram ele, etc. Mais tarde do exílio, voltaram e viram, Jeremias tinha razão, olha só como ele estava, né? Mas à época ele foi desprezado. Então isso existe em realidade, existe em todos os lugares, é um desafio em toda a história, é um desafio que a igreja tem que enfrentar como noivo de Cristo. Esses problemas. Quanto a aquele mestre que não é valorizado, aí é uma outra situação que ele tem que entender o chamado dele. Ele exerce esse papel como chamado, como convicção. E dentro disso, independente se a comunidade onde ele está inserido valoriza ou não, ele tem um compromisso superior a isso, que é o compromisso que ele tem com o mestre supremo, com o seu Senhor que o chamou. Se você pegar a história de Paulo, você vai ver que Paulo foi muitas vezes desvalorizado. A igreja de Corinto, onde Paulo ficou 18 meses, acabou passando o tempo desvalorizando a palavra de Paulo, e surgiu grupos questionando a autoridade apostólica, dizendo, não, ele só tem essa posição por cartas, mas presente na presença aqui física, ele é fraco e tal, desvalorizando. Ou seja, o próprio Paulo foi desvalorizado como mestre daquela igreja. Por isso que ele disse, eu estou escrevendo como se eu tivesse presente. Presente, exato. E vocês não me queiram presente aí, que daí, né? E ele é o mestre, e foi o apóstolo João. Se você ler a terceira carta de João, a terceira epístola, você vai ver que João estava sendo desprezado por determinado líder da igreja, a ponto de nem poder entrar nas comunidades para pregar. Meu Deus. Então, estava sendo desautorizado, né, por alguém que nem era um apóstolo. Então veja bem, se João, que era o apóstolo que Jesus amava, se Paulo, que é a nossa referência, escreveu 2/3 do Novo Testamento, se passaram por isso, todos podem passar por isso. Então não pode gerar o descontentamento, o abandono do ministério, a frustração. Mas que é uma realidade presente, presente desde o primeiro século e presente ainda mais, porque, como seres humanos, nós continuamos tendo essa tendência de buscar ouvir vozes que falam o que a gente quer ouvir. A gente não gosta de ser confrontado, a gente não gosta de ouvir a verdade muitas vezes, que exige a gente mudança de atitude, de comportamento, de postura. E é este o papel do mestre. O papel do mestre é nos exortar conforme a palavra, para despertar a nossa consciência e nós mudarmos de atitude, mudarmos de postura. Então o desafio está aí. A questão é termos posicionamento de enfrentarmos o desafio, nem com saudosismo e nem com pessimismo, mas dentro de uma realidade bíblica. A Bíblia já nos instrui e a história da igreja já nos mostra como nós devemos enfrentar esse desafio de tal forma que a igreja local possa crescer. É porque uma coisa é a população ali ter esse comichão nos ouvidos, de fato não se sentir bem diante de um mestre que fala o que você tem que ouvir, não o que você quer ouvir. Uma coisa é isso. Outra coisa, pastor, é mestres sendo desprezados por líderes que
que deveria ter como na sua ponta da lança ali a valorização da palavra como meio através da qual, né, vem a consolidação da sua comunidade, da sua igreja. A denúncia que a pastora Raquel ela faz, ela não é nem tanto para os membros. Sim. Ela fala sobre aqueles que organizam eventos. Sim. Organizam eventos. Ou seja, quando organiza um evento que traz um pregador, aí para esse pregador é colocado até um camarim com as toalhas brancas e verdes lá, né? Conforme a exigência. E ele se submete ao cachê que é pedido pelo pregador. Quando é o mestre, a coisa muda completamente. Além de não tem toda essa preocupação em deixar aquele mestre confortável. Ela até coloca assim, quando é para os mestres, a gente apenas pergunta, você quer? Você precisa de alguma coisa para chegar até o local? Né? Ou seja, ela traz essa denúncia, não relacionada necessariamente à membresia, mas aos pastores, aos organizadores de eventos que agem dessa forma. O senhor que vive dentro desse cenário de organização de evento, por quem não sabe, o pastor Cleverson é que organiza um dos maiores eventos aqui da Assembleia de Deus. É uma semana, pastor Cleverson? É uma semana, normalmente de terça a sábado. De terça a sábado, que é a Apolo. Já vai para a quinta edição 2025. 2026. 26 será a quinta. Fizemos a quarta agora no mês de março e, se Deus permitir, em janeiro, né, a direção da igreja permitir continuidade do projeto, em janeiro nós faremos uma nova edição. A nova edição já vai ser a quinta edição. Quinta edição. E esse trabalho, o senhor só traz mestres. Sim. Né? O senhor contacta durante ali um ano, organizando, convidando, só traz mestres, né? E é um diferencial. Mas o senhor percebe que, obviamente não citando o nome, mas colegas organizadores de eventos têm esse descuido quando o assunto é mestres? Então vamos lá. Eu conheço poucos colegas organizadores de eventos fora do âmbito da Delondrina. Sim. E a Delondrina, até pela sua característica, sua liderança, ela tem uma seriedade muito grande. Seja Apolo, seja BJ, seja BL, seja agora a EBM, seja a EBIC, que é para crianças, então todos os palestrantes ou convidados têm que passar pelo crivo da liderança, nosso atual pastor Elias, para serem verificados, aprovados e efetuados, confirmados o convite. Então, dentro desse ambiente onde eu trabalho, eu não convivo com isso para dizer, eu percebo isso aí. O que a gente percebe a nível geral no Brasil, é este desprezo pela palavra de qualidade e uma valorização da casa cheia. Tá? Então, isso é uma outra característica, que é uma característica da nossa época, acentuada nessa época. A nossa época ela é marcada por desempenho e performance. Então, os líderes, muitos dos líderes, eles acabam sendo atraídos por essa desejo ou por essa necessidade de desempenho e performance. O que é desempenho e performance? É você encher a sua igreja. Então, para encher a sua igreja, você acaba caindo na armadilha ou entrando na estratégia de trazer pessoas famosas que enchem as igrejas. Então você quer uma igreja. Isso é tão real que muitas vezes, em muitos lugares, quando dois pastores se encontram, pastores que são líderes de comunidade, as duas perguntas básicas são o seguinte: qual a quantidade de membros que você tem na sua igreja? Essa é a primeira pergunta. E segundo, quanto você tem de arrecadação na sua igreja? Então, você percebe que são perguntas relacionadas ao desempenho e performance? Tá? Então, muitos desesperados para provar que a sua liderança é boa, frutífera, abençoada, então eles entram num desespero, a palavra é essa mesma, para encher os seus templos, para ficar relevante, para ter notoriedade, porque isso, em tese, para essas pessoas, virou um símbolo de sucesso ministerial. E para isso, eles entram no ciclo que é muito da nossa época, que para isso os fins justificam os meios. Vale quase tudo. Vale quase tudo. Então eu vou selecionar pessoas que enchem a igreja.
na mídia. Se eu trouxer, vai encher. E aquele rapaz ali local, aquele mestre local, às vezes ali, ele não enche a igreja. Todo mundo conhece o cara. O cara tá ali. Ele é sério, ele é responsável, tá ali, mas não vai encher minha igreja. Ele não vai encher. Você vai no culto dele de terça ou de quinta, ou sei lá, de ensino, tem ali 20, 25 pessoas, né? Mas o fulano de tal, que está nas redes, que está na mídia, ele enche. Então ele acaba caindo nessa armadilha de encher a igreja, de manter a igreja cheia. Só que como é algo do momento, como é algo do evento, você vai encher a igreja naquele dia. E depois aquele irmão vai embora, aquele pastor vai embora, aquele pregador vai embora e você tem que manter ali. E aí, para manter isso, ele tem que ficar trazendo o tempo todo. Então a igreja, ela passa a viver de eventos. Sim. O evento é importante, o evento faz parte do trabalho da igreja. Como nós falamos, temos Apolo. Uma vez por ano, nos reunimos para tratar sobre a apologética cristã. Muito bem. Tem a IBL. Uma semana do ano, se reúne, traz os mestres, pastores, doutores, para falar sobre o obreiro, o trabalho do obreiro na igreja, etc. Mas quando a igreja depende dos eventos, quando a igreja não valoriza o seu culto cotidiano, seus encontros cotidianos, a sua escola dominical, tem todo domingo, o seu culto de ensino, que tem todo um dia na semana, nas terças, outras igrejas na quarta, assim. Quando a igreja não valoriza isso, ela passa a viver de eventos. E quando ela vive de eventos, ela tem que trazer cada vez mais alguém. E outra, olha que hoje no mundo que nós vivemos, há uma rotatividade grande. A pessoa cresce e está na mídia. De repente que lá já cai e vai outro, e vai outro, e vai outro. E nessa estratégia, vamos assim dizer, né, ele acaba trazendo pessoas que ele mesmo acaba se enganando e sendo enganado. Trazendo pessoas que não têm compromisso com a palavra. Ele tem fama. Ele consegue ter uma eloquência gigante. Ele consegue manipular a plateia, fazer rir, chorar, virar dos avessos. Mas não tem consistência na palavra. E muitos realmente são usurpadores. Por outro lado, então vamos pensar. Por um lado, são pastores ou líderes que infelizmente caem na armadilha de um crescimento rápido, de um desempenho rápido, de que igreja cheia é símbolo de sucesso espiritual, quer ficarem notórios, porque a igreja dele está... Então eles caem nessa armadilha. Caindo nessa armadilha, eles vão procurar manter a sua igreja fazendo eventos, para manter a igreja cheia. Por outro lado, há pessoas que se aproveitam, elas olham para isso e vê como mercado. Ela vê como oportunidade. Ela é eloquente, né? Às vezes ela até tem um chamado ministerial, né? Teve ali, e aí ela começou a confundir o chamado ministerial com uma proposta de mercado. Ele um nicho. E o que esse cara faz? Ele começa a aproveitar esse nicho. Então, alguns são usurpadores mesmo, têm eloquência, do dom natural da eloquência, e utilizam isso por usurpar. São mal intencionados. Outros até têm o chamado ministerial, tiveram um ministério prolífero, mas foram enganados pelo seu próprio sucesso. E aí se iludiram com isso e viram nisso uma oportunidade de como eu posso falar aí, interesse, enriquecer. Viram uma oportunidade disso. Talvez por várias questões, e uma oportunidade de enriquecer. Que normalmente o ministério cristão é um ministério que ele tem as suas dificuldades. Realmente, se você deseja ficar rico, se é um desejo do coração ficar rico, se você tem atração por ter uma vida abastada, ela é incompatível com a vida ministerial. Vai abrir empresa. Como falou o Jonathan Carlos, vai abrir empresa. Sim, você pode, mas a partir do momento que tem um chamado ministerial, muitas vezes isso vai ser complicado, não tem como você relacionar. O que a Bíblia garante é que a igreja local deve valorizar suas lideranças para que eles tenham uma vida digna. Sim. A vida do obreiro tem que ser digna, né? Ela tem que ter a dignidade para sustentar sua família, sustentar seus filhos, tem que ter a dignidade baseada naquele que eu digo na realidade média da sua membresia. Há pastores, conheço pastores que foram pastorear a igreja que no final do mês não tinham o que comer em casa. A igreja estava bem, mas a igreja não reconhecia o trabalho dele. Então a dignidade é importantíssima.
né? Mas, por outro lado, há pessoas que elas, de alguma forma, são seduzidas por isso, e principalmente porque o status ministerial é a igreja cheia e você andar de carro importado e tal. Então ele começa a criar mecanismo de alcançar esse mesmo sucesso. Ou seja, a sua mente foi entenebrecida, ele está perdendo, que é um chamado ministerial, e entrou nessa vibe, vou usar essa palavra, mercadológica. E aí as coisas começam a degringolar. Então começa a abusar. É o que nós estávamos comentando antes, né? Por que existem esses usurpadores dentro da igreja, pregadores que cobram dezenas de milhares de reais para pregar uma noite, ou cantores que cobram 50, 80, 90 mil reais, algo que a gente olha, a gente fica escandalizado. Mas só existe a oferta porque existe a demanda. Sim. Você está entendendo? A demanda existe. A demanda existe, vai ter alguém que apresenta a oferta. E aí, o problema não é ele que cobra 80 mil para pregar ou para cantar. O problema é a comunidade que se dá que aceita pagar violada, isso. Violada, né? Que aceita esse tipo de coisa. Aí que está o detalhe. Essa é a questão. E aí volta. E por que essa igreja aceita isso? Por quê? Porque é imatura. Isso. É imatura espiritualmente. Aí a gente volta lá na questão que é a base de tudo. É o mestre. Sim, porque lá com certeza naquela não existe. Os mestres ou não são valorizados, ou não há mestres, ou algum problema há nessa área do ensino da igreja. Há um problema sério ali. E a igreja ela fica capenga, ela não cresce, fica imatura, e como Paulo diz, se torna crianças levadas por qualquer vento de doutrina. Né? E aí no desespero daquilo lá você começa a fazer eventos para tentar suprir um problema que é mais sério, é estrutural, é lá na alma daquela comunidade que precisa ser tratado. Voltar ao evangelho. Pode até crescer em quantidade, mas não cresce em qualidade. Não cresce em qualidade. Porque me parece assim, pastor, que o púlpito se transforma em um palco onde shows vão ser periodicamente oferecidos para pessoas que estão buscando uma distração, mas querem ficar bem com a sua própria consciência, dizendo, não, eu estou na igreja, eu estou com Deus. Mas, na verdade, estão indo ali para ser servido de uma performance que está sendo apresentada. Olha como a coisa é engedrada. Como o líder cai na armadilha do desempenho, do mérito, do crescimento rápido, da performance, ele cai nessa armadilha, ele começa a criar mecanismos para a sua igreja crescer de forma rápida. O que enche a igreja? Bom, o que enche a igreja? Eu tenho um público, eu tenho que criar mecanismo de trazer esse público. Eu vou usar uma analogia aqui. Métodos. Eu vou usar uma analogia aqui. Por exemplo, Hollywood. O que Hollywood ele quer? Os produtores querem um filme de sucesso. Eles querem que encha um filme que encha as salas de cinema, ok? Porque vai pagar o ingresso. Sim. Pagando aquele ingresso, eles vão enriquecer e vai cobrir os custos de produção do filme. Então o que eles fazem? Eles vão sondar o que o povo quer ouvir. Qual o tipo de história que eu vou contar? É violência? É sexo? É sangue? É intriga política? Eles vão criar uma história, desenvolver um filme, e aquele filme vai lotar, vai atender a demanda daquele público para que encha a sala de cinema. Infelizmente, muitas vezes isso está ocorrendo. Pouco parecido. Pouco parecido. A pessoa vai criar uma estratégia na sua comunidade, na sua igreja. O que o povo quer ouvir? Ele quer ouvir sobre cura. Ele quer ouvir sobre revelação. Ele quer ouvir sobre eu colar na parede com uma unção Y, X, Z. Ele quer prosperidade. Atrai muita gente. É isso que eles querem ouvir. Então, eu vou dar para eles isso que eles querem ouvir. Com isso, eles vêm para a minha igreja, lotam, eles vão ficar contentes, vão pagar por isso, com as suas ofertas, com seus ingressos, com suas dízimos ou sei lá o quê. E aí, eu mantenho e ainda falo, olha, a minha igreja cheia. Entendeu? Só que para isso, eu tenho que ficar toda vez me reinventando. A música eu tenho que reinventar, porque eu tenho que saber qual a música que está
Tá no auge. No auge, eu tenho que trazer pessoas que estão no auge, eu tenho que trazer tipos de pregação que estão no auge, eu tenho que ficar me reinventando o tempo todo. Eu pinto a minha parede preta, de rosa, de azul, eu tenho que ver o que mercado que eu tenho agora, o que o mercado quer, para que eu possa entregar aquilo que o mercado quer. Isso aqui já se tornou obsoleto, não serve mais. Tá. Já caiu já no ostracismo, então vamos outra coisa. Então, a estratégia, o que acontece? Eu tenho um fornecedor de serviços, que essas lideranças, infelizmente, que caíram. Eu tenho o consumidor dos serviços, que é o crente imaturo, que não entendeu a proposta de Cristo, ele não entendeu ainda, está em maturidade. E daí eu tenho uma prestação de serviço. A igreja se torna um prestador de serviço. Né? Aí você, como fornecedor desse serviço, você tem que prestar um serviço que agrade o seu consumidor. Então você tem que ter um louvor que agrade o seu consumidor. Você tem que ter pregações que agrade o seu consumidor. Você tem que ter eventos na igreja que agrade o seu consumidor. E você vai prestando serviço. Você vai criando eventos para crianças, para jovens, para adolescentes, que agrade o seu consumidor. Então a questão não é em desenvolver o corpo de Cristo. Depois nós podemos falar sobre isso, o princípio do evangelho. É você manter aquele consumidor ali, porque é igual uma empresa, um restaurante. Eu preciso fazer uma comida que agrade o meu consumidor. Mas isso é diabólico. Não. Então, mas é um desafio gigante. É a cultura que nós vivemos, mercadológica, de oferta e procura. Então, se torna isso. E aí, nisso, acabou minhas ideias. Eu vou buscar alguém de fora, eu vou trazer alguém de fora. É igual um restaurante. Ele vai, hoje nós vamos fazer um show com fulano de tal. Então você vem aqui, você paga o seu ingresso, você entra, ouve e come, participe, deixa lá o seu dinheiro e vira toda uma troca. Tá? E aí o membro, ele é acostumado a isso. Então agora esse membro começa a exigir. Ele quer que o serviço seja prestado. Da forma como ele quer. Já não quero mais daquele jeito. Não. Aí ele ouve um cara na internet, eu quero que as pregações sejam igual aquele cara. Eu quero daquele jeito, daquela forma. Aquele que começa aqui e o outro termina. Sim, eu quero daquele jeito. Então aí, ou seja, acabou tudo. Nem a liderança que deveria servir a comunidade, né, com os dons ministeriais de Efésios, né, apóstolos, profeta, mestres, pastores e doutores, né? Não tem. Ele não está servindo a igreja, ele está fazendo uma troca com a comunidade dele. Ele está fazendo uma barganha. Os membros que deviam ser ovelhas, ser ensinados e se submeterem e aprenderem a prestar um culto a Deus, eles estão indo lá para ser usuário. É um usuário. É por isso, pastor, que, por exemplo, dificilmente a gente via interpretações de língua. Obviamente que isso é um dom. Sim. É um dom do Espírito, né, para a igreja, para edificação. Mas dificilmente a gente via. E quando a gente viu o pastor Genival Bento sendo usado nas interpretações de línguas, não demorou muito para ter um monte de pessoas interpretando as línguas por todos os lados. Coisas esquisitas acontecendo relacionado a esse dom. Está dentro dessa oferta e procura? Sim. Porque viram... Não, só vou trazer isso para a minha igreja. Mas como não tem alguém, vamos colocar assim, com o dom manifesto pelo Espírito na pessoa, porque não tem um relacionamento, sim, mas está buscando oferecer um produto para um consumidor exigente, então serve você mesmo lá vindo lá do Paraguai, vindo de qualquer lugar, né? Vindo de qualquer lugar, serve você. É por causa disso, pastor? Então, veja bem, é aquilo que eu falo, o que o consumidor, vamos usar essa palavra, quer, né? Então, o ser humano ele tem uma atração pelo sobrenatural. Todos nós temos uma atração pelo sobrenatural, né? Pelo mistério, né? Mistério. Nós temos uma atração. Veja bem, dentro da Igreja de Cristo, os dons espirituais, eles se manifestam, mas o apóstolo Paulo fala, os dons são manifestados para aquilo que for útil. Sim. Então, se o Espírito Santo, ele é útil para a igreja, aquele dom, naquele determinado momento, determinado culto, o Espírito Santo, ele capacita, ele utiliza seus servos, é dele o dom para aquele momento. Mas veja bem, a igreja se reúne para cultuar a Cristo, para louvar a Cristo e para ouvir a palavra de Cristo em comunidade. Sim. Quando você se reúne, um tem cântico, um tem palavra, demonstração, fazer tudo para edificação. Então a igreja se reúne com um propósito. Não é agradar a mim,
não é agradar o Euquias, não é um culto que eu gostaria, não, nós vamos lá para prestar um culto a Deus, para entregar o nosso louvor, aquilo que Paulo fala, né? Um sacrifício santo e agradável, que é o vosso culto racional. Eu vou lá entregar o louvor. Deus, em sua misericórdia, ele fala com a sua igreja, por palavras, por manifestações do Espírito Santo, seja com línguas, interpretações, profecia, alegria, a efusão do Espírito, isso faz parte. Mas perceba, há uma essência, há uma prioridade que a igreja vai cultuar o seu Deus, cultuar o nosso Senhor Jesus Cristo. Todo culto é voltado para Ele. E a igreja, cada um com o seu dom. Quem canta, contribui, serve a comunidade através do louvor, levando a igreja a louvar. Quem prega, serve a igreja com a sua responsabilidade com a palavra, pregando a palavra com unção, com estudo, com seriedade. E um vai ajudando o outro, um orando pelo outro no culto. É isso. Então o culto não é voltado para mim. Então aí a palavra de Deus se manifesta. Então, muito bem. Aí a graça de Deus, a glória de Deus, os dons se manifestam da forma como está lá, multiforme sabedoria de Deus. Há cultos com cura, há cultos com batismo do Espírito Santo, há culto com revelação, há cultos. Mas a expectativa nisso tudo tem que ser em Cristo. Em Cristo. Só que aí que está o detalhe. Eu vou ao culto sem nenhuma expectativa para mim. Para mim, pessoal. Eu vou para cultuar. Eu não vou para receber nada. Eu vou para entregar o meu louvor, a minha adoração com a minha comunidade, em comunidade, em alegria, em corpo, celebrando a nossa salvação em Cristo, a nossa redenção, louvando e com a submissão de ouvir a sua palavra, fazer as correções necessárias e aplicar na minha vida. E aí, neste contexto, a graça se manifesta. Como nós vemos passagem em Atos, que a igreja orando, sim, o Espírito Santo veio houve o terremoto, as portas tremeram, mas a igreja estava orando, buscando a Cristo junto, em comunidade, etc. Esse é o problema. Agora, se a prioridade é ir para ver as coisas, eu vou para ver isso, para uma revelação, para ouvir, para entender, pela essa atração, aí o negócio já começou a degringolar. Aí já não é mais Cristo a prioridade. Porque há cultos que a graça e a glória vão se manifestar de uma forma, choro, lágrimas, pessoas ali prostradas de Deus. Há cultos, sim, que Deus vai nos repreender com a sua palavra. Sim. Você vai sair de lá com um sentimento que apanhou um chicote, porque Deus nos disciplinou. Cultos mais... Não é que não existe alegria e unção, mas é um momento que Deus fala fortemente com a sua palavra. Repreende aquele que ele ama. Sim. Imagina num culto na igreja de Corinto, eles lendo a carta de Paulo. E Paulo repreende. 1 Coríntios, né? E fora segunda já foi mais mansa, mas a primeira... Então, a primeira. Fora que existe uma carta severa que não está registrada nas Escrituras, que Paulo fala dela em 2 Coríntios, uma carta severa, que não, se perdeu, não está, não aprove Deus mantê-la, que foi pesadíssima. Então, provavelmente saiu todo mundo de lá, ou em lágrimas, ou repensando a vida. Então, há cultos que são assim. Então, quem direciona o culto, quem faz o culto, quem derrama, é Deus com a sua sabedoria, vontade, direção. Ele é o dono, Jesus Cristo é Senhor sobre tudo. E não eu, nem o pregador, e sim, nem a direção do culto. Então, a gente vai nesse intuito de comunidade. E aí, muitas vezes, a graça de Deus se manifesta de diversas formas. Mas é errado, pastor, a gente ir para um culto com uma expectativa específica para uma área da nossa vida. Por exemplo, a pessoa está doente e está orando, buscando em Deus a cura, né? Leu passagens bíblicas e diz: hoje eu vou na igreja e eu vou orando, pedindo a Deus para que Ele me cure. É errado eu ter esse pensamento ao me dirigir a uma comunidade? O erro não está na expectativa. O erro pode estar de como você vai lidar se a sua expectativa for frustrada. Aí que está o detalhe. Expectativa todos nós temos. Então veja bem, vou usar uma analogia aqui, uma analogia da vida real. É o Pedro, né? Que está gravando. O Pedro está se programando se casar, né, Pedro? Tá. Então, todo noivo tem uma expectativa. Uma noiva tem uma expectativa no casamento. Tá errado? Não. Não tem nada errado na expectativa. Ele visualiza o que vai ser uma família feliz, um casamento abençoado. Ele visualiza. E a esposa dele, a futura esposa, também. Desde o momento que marcaram o casamento, ela criou uma expectativa em relação a isso. Tá errado? De jeito nenhum.
Nós não somos budistas, né? O budista, você não pode ter desejo, você não pode ter vontade nenhuma, você tem que se tornar um com o universo, sem sentir, sem nada. Não há problema nenhum, tá bem? Só o fato de eles quererem se tornar um com o universo já é um desejo. Tá. Então já começa a entrar as coisas. Mas nós não somos assim. A questão é, quando eles se casarem, e se a expectativa que ele criou na mente não for atendida? E se a expectativa que ela criou na mente não for atendida? Porque as expectativas de um homem sobre um casamento perfeito é totalmente diferente da expectativa de uma mulher sobre um casamento perfeito. E se as expectativas não forem atendidas? Como é que você reage? Você está entendendo? Aí você tem uma prioridade. Acima da minha expectativa em relação à minha esposa, ou em cima dela em relação a mim, só o meu compromisso que eu firmei com ela. Está acima disso. Minha fidelidade. A minha fidelidade está acima. Então, pode ser que eu me frustre. Pode ser que o Pedro, em algum sentido, se frustre. E que a noiva dele também. Mas eles têm um compromisso um com o outro, de crescer, desenvolver e abrir mão das expectativas para um bem maior, para algo que é realmente essencial. Então, trazendo para a sua pergunta, nós podemos ir com expectativa. Olha, eu estou passando um problema, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero uma orientação de Deus, eu quero uma cura. Não há problema nenhum. Aliás, a oração é a entrega dessas expectativas a Deus. Só que, ao mesmo tempo, se a minha expectativa for frustrada, se eu não ouvir a resposta que eu queria ouvir, ou ouvir uma resposta totalmente contrária, Deus continua sendo Deus. Eu tenho meu compromisso com Ele. Vou continuar louvando, exaltando o nome dEle. Por quê? Porque eu tenho aquilo que é de mais precioso no ser humano. O meu nome e o seu nome estão escritos no livro da vida. É o que Jesus falou para os seus discípulos. Vocês estão alegres porque os espíritos se submetem a vocês, porque são curados? Muito bem, tudo bem. Só que a alegria de vocês tem que estar por causa do nome que está escrito no livro da vida. Então aí a coisa, mesmo que as minhas expectativas em um culto sejam frustradas, a minha esperança se mantém no meu Senhor e meu Salvador. Então, expectativa e esperança é totalmente diferente. Eu sei que naquele momento, talvez, eu não recebi a resposta que eu queria, ou ainda não recebi a resposta que eu esperava, mas eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu sei em quem tenho crido e que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Olha, a expectativa de Paulo, ele orou 3 vezes, pedindo que Deus o livrasse de um espinho na carne. Ué, se ele orou, ele tinha expectativa de ser atendido, de ser curado, ou de essa questão do espinho da carne ser resolvida. Mas ele ouviu de Deus uma palavra que quebrou essas expectativas, que frustrou. A minha graça te basta. E eu estou usando esse problema seu para me aperfeiçoar, para a minha graça se aperfeiçoar em você. Então, você está entendendo a dinâmica da coisa? Sim. O cristão vai ao culto, ele pode ter expectativa. Você pode ter ali mas ela está submissa ao seu compromisso com Deus. Ela está submissa à esperança que você tem em Cristo. Ela está submissa à sua identidade, quem você é. E a sua necessidade momentânea, ela não interfere na sua identidade. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. E não no seu propósito, que é adorá-lo, que é bendizê-lo e que é anunciar as virtudes dele. Ou seja, por mais que a minha expectativa ela for frustrada, Sim. eu ainda permanecerei adorando o Senhor, porque a minha expectativa não define o meu coração em relação... E nem a minha fé. Você tem um grande exemplo disso, talvez, nas Escrituras, é o livro de Abacuque. Abacuque é um profeta frustrado. Sim. Enquanto todos os outros profetas falavam para o povo aquilo que Deus dizia, Abacuque é um homem que falou com Deus aquilo que nós gostaríamos de falar. Que é uma raridade um profeta falar com Deus. Sim, ele geralmente ouve de Deus e fala para o povo. O que você vê? Você vê a frustração. Pai, quanta violência. O Senhor, né? Não chamava Deus de pai. Até quando clamarei? Aí o Senhor fala, não, eu estou vendo, Abacuque, vou trazer a Babilônia para castigar o meu povo que está em rebeldia. Aí Abacuque falou, não, aí endoidou de vez. Como assim? Um injusto vai... Como assim? Como vai repreender com um cara que é mais ímpio que ele? Eu não estou entendendo nada. E aí Deus, ele se põe numa torre de vigília, espera Deus, aguarda, aí Deus vai falando, eu tenho o controle de tudo, Abacuque. Da mesma forma como Judá será julgado, a Babilônia será julgada, está tudo dentro do meu plano, está tudo dentro daquilo que eu estabeleci e vou fazer, porque eu tenho o controle de tudo. Quanto a você, o justo viverá pela sua fé. Falou. E Abacuque acorda e percebe que acima da sua expectativa, que estavam frustradas,
Deus não respondeu da forma como queria. Sim. Deus falou, Abacuque, não é agora, não é no momento, e vai ser castigado sim. O juízo virá e será sobre a Babilônia sim. Mas tudo está dentro do meu plano. Eu cuido do meu povo, vou guardar o remanescente e tal. E aí, Abacuque, no final do capítulo, escrevendo um hino de louvor, ele, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas da manada, que o gado não haja pasto, a oliveira minta, o fruto da oliveira minta, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. O que é Abacuque? Ainda que todas as minhas expectativas sejam frustradas, eu ainda me alegrarei no Deus da minha salvação. Interessante. Então, é interessante. Então, a vida do cristão é assim. Jeremias foi frustrado. Olha Lamentações. Jeremias chega e fala, olha, eu fui enganado pelo Senhor. Jeremias fala no momento da sua crise existencial. Mas depois, ele, ao mesmo tempo, ele fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que me dá esperança? As misericórdias do Senhor são a causa de nos sermos consumidos. E ele se renova a cada manhã. Bem-aventurado aqueles que esperam no Senhor. Entendeu? Então, é essa questão de esperar, tirar a sua expectativa e pôr a sua esperança em Deus. Né? Eu não sei o que está acontecendo, eu não entendo o que está acontecendo, tudo fugiu das minhas expectativas, não é o casamento que eu esperava na minha mente, não é os filhos que eu esperava, não é a família, não é o trabalho, não é a igreja que eu esperava, mas é o Deus em que eu ponho a minha esperança. Você está entendendo? Eu ouvi uma vez, pessoal, sobre Judas, que o motivo que levou ele trair Jesus foi justamente a questão da frustração. Porque ele esperava que Jesus fosse aquele que havia de libertar Israel naquele tempo, de uma forma militarmente falando. Né? Ele era um governo militar e tal. Só que essa expectativa dele foi frustrada. Então ele perdeu todo o brilho que antes ele via em Jesus. Para ele não é o Messias. Sim. Ele não vai libertar como eu pensei, dentro dos meus modus operandes, né? Como eu imaginei. Então, se não é como eu imaginei, então não é ele. Então, aí ele fez tudo o que fez, né? Tanto é que você vê a declaração de Judas, né? Depois ele se arrepende, né? Né, o remorso de ter. Sim. Ele diz assim: trair um homem inocente. Há uma quebra de expectativa, mas não foi só Judas, tá? Todos os discípulos. Todos se frustraram. Quando você vê os dois do caminho de Emaús. Eu esperava, nós achávamos, a minha expectativa que ele remiria Israel, que seria. Era agora, chegou agora, morreu, já faz 3 dias. E Jesus andando do lado. Então a frustração foi tão grande que escureceu os olhos de compreender que Jesus estava do lado deles. Jesus estava do lado. Então a nossa expectativa, esse é o problema, né? A gente se deixa dominar por elas, a gente fica. Elias passou por uma frustração. Ele achava que aquele momento em que houve fogo do céu, em que os profetas de Baal foram mortos, em que o povo gritava, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Agora sim, agora vamos reunir, esse povo vai estar aqui e nós vamos invadir o castelo de Acabe, vamos destituir Acabe, matar Jezabel e fazer tudo e tal. Acabou o evento acabou. O fogo deu, aquele maior show de fogo e consumindo e tal. Cada um foi para sua casa e Elias ficou sozinho. E Jezabel falou, agora eu vou matar você. Agora eu te pego. Frustração. Aí ele foi lá, né, debaixo ali de um zimbro, ficou lá lamentando. Senhor, não sou melhor que os meus pais, porque todo mundo abandonou, só eu fiquei. Frustração, porque ele achava que a coisa ia resolver e não resolveu. Ele criou uma expectativa. Eu acho assim, pastor, que obviamente devemos ter sim expectativa, né? Sim, a Bíblia manda a gente planejar, né? Sim. Ao homem cabe fazer plano, mas a gente se esquece que a resposta final vem da boca de Deus. Sim. Ou seja, qualquer plano que eu faço, qualquer expectativa que eu gere, qualquer projeção que eu fizer com relação ao futuro, eu tenho que subordinar tudo isso à vontade de Deus. Vontade de Deus. Porque se eu ir a ferro e fogo, tem que ser desse jeito, eu vou me frustrar. Porque a gente vê isso na Bíblia, né? E os exemplos que o senhor trouxe aqui de Jeremias, o exemplo de Abacuque, entre outros, né? Que se frustraram, mas Deus, para eles, estava acima de tudo.
Então eles se mantiveram. Diferente de Judas. Sim. Que a frustração dele levou ele a tomar uma decisão que Sim. não Ele tentou resolver os problemas pela sua própria maneira. Não tem mais jeito, não tem jeito, me frustrei, me arrependi, traí um inocente. Ele tentou resolver da sua própria maneira. Os outros tiveram restauração porque continuaram confiando e submissos a Deus. Você quer um exemplo bem claro? Salmo 73, o de Asaf. Lê o Salmo 73, você vai ver alguém frustrado, decepcionado. Por quê? Ele era um levita. Ele falou, quase eu me desvio olhando. Servia no templo, era um ministro, vamos falar, era um ministro ali do templo. Servia no templo, era músico, tinha responsabilidades de treinar, de servir o tempo todo ali. E aí ele olhou para chegou um momento que ele olhou para sua vida, do ponto de vista financeiro, econômico, ele olhou pro ímpio. O cara lá, cara. Que negócio o cara de BMW, o cara viajando para todo mundo aí, o jeito que tá o cara. E eu aqui, lutando para pagar a conta mensal de luz, de água e telefone, e estou na igreja o tempo todo. Eu tive inveja do ímpio. Ele falou, por quê? Eles não têm dificuldade, está tudo tranquilo com eles. Ou seja, ele tinha dentro de si uma expectativa que ele servia o Senhor tudo certinho e tal, ele ia ficar melhor de situação do que o ímpio. Mas ele viu o contrário, por isso que ele se frustrou, se decepcionou com aquilo. E ele teve inveja, ele fala que teve inveja. E essa inveja quase fez os meus pés se desviarem da palavra. E lá abaixo ele diz assim que quando ele começou a pensar nisso, ele se embruteceu. Ele ficou bravo, ficou bruto, ficou ranziza. Porque eu tô aqui servindo a Deus, tô aqui nesse louvor, tô aqui no culto, no templo, tô aqui dedicando a minha vida e as coisas não acontecem do jeito que eu quero. Olha só como que foi. E depois que ele entra no templo, ele tem uma revelação da graça divina, da misericórdia divina, e a coisa muda. E ele fala, agora eu conheço o fim dos ímpios, que tudo aquilo que eles têm não serve para nada. Tá? Então é esta questão que o perigo da gente criar as expectativas. É por isso que tanta gente muda de igreja o tempo todo. Ele cria uma expectativa em relação da igreja. Ele cria uma expectativa em relação ao líder, ele cria uma expectativa em relação à dinâmica da igreja, porque ele está lá para receber. E aí ele percebe que tem um monte de gente imatura na igreja, gente que precisa crescer, fica decepcionado e tal. E aí ele sai. Como nós falamos ali, muitas vezes um mestre fica triste, desanime e tal, às vezes está com esse problema. Ele é um chamado para mestre, então ele tem que se manter na sua convicção. Sim. E não avaliar pelo reconhecimento ou não da comunidade onde ele está. Está ali. Paulo nunca foi reconhecido ali. Paulo lutou a vida inteira para ser reconhecido como apóstolo. Não foi reconhecido. Ele teve que brigar a vida inteira para... Olha, eu sou apóstolo. E muita gente dizia que não era, não. Ele ficou 14 anos em ostracismo. Até que Barnabé foi buscá-lo para servir em Antioquia. Que ninguém queria servir em Antioquia. Nenhum dos apóstolos queria servir em Antioquia. Essa é uma outra discussão. E mandaram Barnabé lá. Aí Barnabé falou, não, ali tem uma igreja boa, mas era composta de gentios. Não queremos dar com esse povo, não. Fica aí, Barnabé. Aí Barnabé falou, como é que eu vou lidar com isso aqui? Não, vou chamar um cara, 10 anos, um cara lá tava no gelo. Tendas. Tá lá. Claro, estudando, orando. Pela cronologia, foi lá em Tarso que Paulo teve a revelação que foi ao terceiro céu. Né? Existe um homem que há 10 anos... Sim, né? sim. Então, se você fazer a cronologia, você vai perceber que estava lá em Saulo de Tarso. Ele viu coisas, então estava orando, estudando, mas estava quieto no canto lá, sem nenhuma valorização. Esperando o tempo. Até que chegou um momento que bateu na porta dele. A Barnabé, você está vivo ainda? Estava me ajudando em Antioquia. Aí Paulo foi e disse que eles ficaram 1 ano ensinando em Antioquia. Ensinando. Sendo mestres em Antioquia. E aí que começou o trabalho missionário de Paulo. Só que ele foi viajar na primeira viagem missionária dele, depois que chegou a Icônio e Listra, ele foi apedrejado. Ficou que nem morto. Né? Depois ele entra em Derbe e ali ele já está... até ele fala em Gálatas, vocês me receberam com todas as minhas falhas, meus problemas de saúde, né, minhas deficiências, porque ele estava machucado no apedrejamento, né? Então, olha como foi. Então, esse é o chamado ministerial. Por isso, o chamado ministerial é um chamado de uma vocação. Tem que você ter recebe a convicção do chamado. Senão você desiste. Senão você... Às vezes, Deus te revela né, pode acontecer de Deus colocar um conhecimento na sua vida, ali, uma revelação, e naquele momento a sua comunidade ainda não está ali. Se você quiser impor, você vai criar um racha na sua comunidade.
Então você vai aguardar o momento certo, servindo, abençoando, em submissão ao chamado que você tem. Sim. Tudo isso que é uma questão de convicção e não é uma questão de reconhecimento. Né? O senhor falou uma coisa, tem 2 pontos aqui muito interessantes sobre esse conhecimento que o Senhor ele te dá, mas você não pode colocar isso ainda, porque se você colocar, o problema vai ser muito maior do que o bem que vai fazer. Sim. Né? E outro ponto também, por exemplo, o senhor falou sobre Asaf. Sim. E o momento que é um momento que se repete muito. Sim. Na vida de muita gente que tem chamado. Sim. Por exemplo, eu fiz uma oração, e é uma oração presente na minha vida, porque eu digo, Senhor, eu sei que todo mundo hoje que está distante de Ti, falando o que as pessoas querem ouvir, andando pelos caminhos que agradam aos homens, e estão fazendo isso porque querem uma vida confortável, dinheiro, enfim, mas não começaram com essa intenção. Eles tinham outras intenções. Eles, no começo, eram pessoas, na sua grande maioria, com boas intenções relacionadas ao reino de Deus e às pessoas. Só que chega um momento da sua caminhada que faz como Asaf. Olha para os ímpios e... Peraí, mas eu estou lutando para pagar minha conta de luz e o ímpio está viajando para o exterior, aí com a família, enfim. Peraí, até onde o que eu estou fazendo, da maneira que eu estou fazendo... é o certo para minha vida. Aí a pessoa começa... Asaf teve a misericórdia de Deus, que ele teve a revelação. Mas tem muita gente que nem sequer para ter essa revelação. A partir do momento que fica embrutecido, né, aborrecido, já muda a sua maneira o seu modus operandi ali com relação ao seu dom e se envereda por caminhos que vão dar nesse afastamento tão brusco da verdade que a gente vê hoje. Eu diria assim, pastor, o senhor concorda que a grande maioria das pessoas hoje que são motivo de vergonha para o evangelho não começaram assim, né? Eles se decepcionaram e perceberam, peraí, dá para mim ganhar um pouquinho mais fazendo isso. E foram introduzindo de maneira sorrateira na sua dinâmica de execução ali do seu ministério, e isso foi tomando proporção. Eu vou trazer um exemplo, pastor. Sim. Uma vez eu fui levar um certo camarada no aeroporto, pregou na nossa igreja, e o pastor disse, você pode levar no aeroporto? Eu não posso, né? Aí eu estou levando, e eles estavam conversando os dois. E eu me fiz de bem leigo no assunto, né? Até porque eu não sou muito aprofundado no assunto de bastidores, mas eu fiquei ali ouvindo. Uhum. E o rapaz estava dizendo, rapaz, sabe como é que tu faz para ganhar dinheiro com campanha? Faz uma campanha dos salmos, são 150 salmos, e na hora você diz que é para as pessoas trazerem uma oferta de acordo com o número do salmo que tirarem. Coloca os salmos 1, 2 e até o 20 lá no fundo do baú. E os outros salmos, até os 100, 150, em cima. Para que quando as pessoas vierem tirar, elas peguem só os salmos de números maiores e ninguém pegue o salmo 1 ou o salmo 2. E, obviamente, você vai usar de retórica dizendo, olha, venha, é um voto com o Senhor e aquilo que você pegar é o que o Senhor está mostrando para você e vai te dar a condição de você trazer como oferta. Ou seja, uma malandragem nojenta. E eu estava ali levando para o aeroporto e os dois conversando sobre esse assunto. Aí eu fiquei me perguntando, peraí, em que momento esses caras perceberam, se é que perceberam, que isso aí é totalmente antibíblico. E o que eles estão fazendo aí é de dar nojo em qualquer pessoa que tenha um mínimo de senso cristão na vida. Uhum. Isso é manipulação, absolutamente. Aí o que eu diria, pastor, o senhor que está nesse cenário, o senhor percebe isso, essa questão de a frustração desviar você para esse caminho de usurpação, esse caminho de malandragem? Como o senhor vê isso, pastor? O que me vem à mente, ao que parece, é uma frase que eu usei aqui, que às vezes a pessoa ela é vítima do próprio sucesso. Então, e existe uma referência bíblica que nos mostra alguém assim, Saul. Se a gente olhar a história de Saul, Saul
foi escolhido por Deus. Por Deus. Sim. O povo não fez uma eleição para Saul. Samuel lá ungiu ele. Ele foi ungido com óleo. Ungido é a palavra que a gente usa para Messias. Ele foi ungido. E mais do que isso, ele recebeu o Espírito Santo. Profetizou. Você está entendendo? E teve vitória nas suas batalhas. Teve vitória. Aí chegou um momento que Saul falou: opa, o negócio aqui é bom. Que coisa, hein? Ele viu, Samuel me chamou. Samuel me ungiu. Deus confirmou a unção, me derramando o Espírito Santo, né, o Espírito dele sobre mim. Eu cheguei até a ser profetizar. Entendeu? E aí, Saul cresceu, o orgulho dele cresceu. Houve algum outro rei que profetizou? Acho que não me vem à mente. Não, também não me vem à mente aqui. Davi profetiza nos salmos, né? Os salmos messiânicos são salmos proféticos, né? Mas da forma, como até surgiu uma frase entre os judeus: Saul está entre os profetas. Até virou um dito lá, né? Jargão. É um jargão isso aí, né? Então, olhe bem. Só que chegou um momento e falou: não, agora não basta para mim ser rei. Eu também tenho que ser sacerdote. E ali ele não espera Samuel chegar e ele vai lá oferecer sacrifícios. E a lei proibia. O rei não pode ser sacerdote. E ele sabia. E ele sabia disso. Ou seja, ele se inflou, ele se encheu de orgulho, ele se encheu de arrogância. E aí ele começou a utilizar já o reinado para o próprio interesse. Ele se desviou da função que era apacentar o povo, conduzir o povo de acordo com a lei do Senhor, e começou a conduzir o povo para o seu próprio interesse. E aí começou a entrar na espiral de ruína que ele entrou, até que Deus o rejeita nesse momento e oferece, e aí unge Davi. Tá? Então, perceba bem, é uma bênção que ele recebeu de Deus, ele não reconhece aquilo como graça, como dádiva, como algo, como reverência, como Davi fez lá na frente, né? Quem sou eu, Senhor? Tu me tiraste lá do meio das ovelhas e me colocaste na direção do teu rebanho. Quem sou eu? Quem é o homem para que se lembre dele? Então, Davi teve uma postura com todos os seus falhas e defeitos. Davi não foi perfeito, mas ele reconhecia que o lugar que ele estava no trono é Deus que o colocou ali, é Deus que o chamou aí, é Deus que deu a oportunidade de ele estar ali. Então isso estava sempre na mente de Davi, que aquele lugar lá não era por mérito, mas é pela graça. Saul já teve um outro pensamento: não, eu estou aqui porque eu sou diferencial, eu sou mais alto, eu sou mais belo, eu sou mais inteligente, sou mais eloquente, mais talentoso, o Senhor precisa de mim, o Senhor me chamou porque Ele me precisa de mim. E aí aquele orgulho entrou na vida dele, com o orgulho vem a arrogância, e aí houve a queda. Você quer um exemplo mais claro ainda? A passagem que nós lemos em Isaías e depois combinado com Ezequiel, de Lúcifer. É claro, fala do rei de Tiro, né? Satanás, né? Fala do rei de Tiro, mas que tem aplicações para Satanás. Ele era um querubim ungido. A Bíblia fala que ele era o sinete da perfeição, né? Como diz um pastor, é o ISO 9000 do céu. Tudo passava por ele. Aí chegou um momento e falou: opa, olha só, não basta para mim, eu já tenho condições de me sentar no trono do poderoso. E daí a arrogância, a corrupção, e aí diz o seguinte, que a corrupção entra na multidão dos seus negócios. Ele começou a fazer negócios com a dádiva que ele tinha. O que significa no âmbito celeste, eu não faço ideia. Mas o que é um negócio? É a barganha para eu ter lucro. Baseado naquilo que ele podia oferecer. Ele queria o lucro. Então, quando falo negócio, é porque as relações dele é uma relação que trazia algum lucro para ele, pessoal, emocional, financeiro, alguma coisa. E era um dom, ele era lá, o querubim que entre as pedras afogueadas, estava ali. O que acontece com muito dessas pessoas hoje, né, se não todas, mas né, a gente não tem uma estatística, mas é perceptível por causa da natureza humana, é justamente isso. Ele tem um chamado para ele. Às vezes a conversão dele é um testemunho maravilhoso de conversão, né? Ou mesmo que ele venha de um berço cristão, Deus o usa, ungiu um dos dons do Espírito,
com o dom da palavra, às vezes com cura, com revelação, e chega um momento e Deus vai usando. Ele não cuida do coração, né? Como o Provérbios fala, né? Salomão fala para o seu filho, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Ele não guarda o coração. E aí o que acontece? Ele começa a ser convencido pelo diabo, por ele mesmo, que ele é diferente, que ele é o diferencial, que ele é bom. E sendo tão bom assim, ele merece algo mais. E vai fazer barganha. E aí começa a comercializar o dom que ele recebeu. Meu Deus, pastor. Você tá entendendo? Isso é de uma aplicação Sim, atualíssima. ele começa a comercializar aquilo que Lúcifer fez na multidão dos seus comércios e achou-se iniquidade em ti. Ou seja, a iniquidade, a gente acha que é roubar, matar. Não, é eu pegar algo que é inalienável, inegociável e começar a vender e a negociar. O dom é inalienável, é inegociável, é o que Deus... Nem é meu, é Deus que concede o dom aos seus filhos, né? E eu começo a usar aquilo para benefício próprio. E ele olha e justifica, mas eu mereço, eu sofri tanto, eu fiz tanto, eu tive tanto. Eu abri essa igreja aqui do zero, quando era mato aqui. Que era mato. Agora olha só o templo, né? Olha só os membros, quanta gente eu cuidei, quantas vezes eu tive que levantar de madrugada. Agora eu posso usufruir disso. Eu tenho direito. Aí, a partir desse momento, a corrupção entrou. O problema não foi a multidão dos comércios, mas foi a iniquidade que estava presente. A partir do momento que ele começa a comercializar, entrou a iniquidade. Que eu começo a negociar aquilo que eu não poderia negociar. Eu não posso negociar a palavra, o dom do Espírito, o talento. O negociar é eu fazer uma relação com você a ponto de eu ter um lucro pessoal. Sim. Tá? Então, o negócio está nisso, né? Isso aqui é uma caneca, eu posso fabricar e vender para você. Estou fazendo um negócio. Não é o crescimento que a pessoa está tendo, mas é a comercialização. Porque Deus não é contra você crescer, desde que não tenha esses... Só que aí que está o detalhe, ele tem que deixar o coração dele muito... como eu falo assim, muito ciente do que ele é, do chamado dele. Isso é um exercício gigantesco de oração, de consagração, de estar diante de Deus, do relacionamento pleno, para que você não seja atraído por isso. Quando Jesus faz o seu ministério, tinha horas que Jesus era expulso, ele foi expulso da sinagoga em Nazaré. Sim. Tá? Mas em Cafarnaum, depois da multiplicação dos pães, a multidão queria fazê-lo rei. Depois, ele entra em Jerusalém e a população grita... De 0 a 1000, não Hosana, o que vem em nome do Senhor, ao filho de Davi. Depois, crucificam. Você está entendendo? Uhum. Então, veja bem, só que Jesus, seja nos altos e baixos, ele permaneceu fiel ao seu chamado, eu sou filho de Deus, estou aqui para fazer a vontade dele. Então, essa postura que muitas vezes a pessoa perde. Ela é engolida por isso. E aí, o que acontece? Uma coisa muito interessante com todos os pregadores, quando a gente fala sobre isso com nossa geração, que tá, a geração mais jovem que está vindo, qual é o problema? Sabe qual a grande armadilha, o grande desafio de um pregador? É quando ele prega e Deus o usa. Isso é um dos maiores perigos para nós pregadores. Porque a soberba pode entrar aí. O que acontece? Veja bem, a partir do momento que eu prego e aquele momento Deus decide usar e Deus derrama a sua graça, a sua glória, pessoas são convertidas ali, a igreja é abençoada, você é usado por Deus, e a próxima vez que eu for pregar? Vai ter uma expectativa por parte das outras pessoas e sua também. E sua também. Aí você deixa de você começa a deixar o compromisso de você falar a palavra. Eu vou pregar a palavra que Deus me deu para aquele momento, que a palavra dele está me falando desse texto. E aí, com o tempo, você começa a se preocupar em ir lá e agradar o público, porque eles estão com uma expectativa sobre você. E aí você cria a sua expectativa e agradar a expectativa dos outros. E aí você começa a aumentar suas agendas. E aí você fala, mas para eu manter essa agenda aqui, eu preciso começar a dar mensagens que me garantam próximas agendas. Então, eu vou levar uma mensagem de tal maneira que abra a porta para as próximas.
Então, você está entendendo como começa a mudar? Sim. A prioridade não é mais a palavra de Deus, que às vezes Deus vai levar num lugar para você e vai dar uma palavra forte, como deu uma palavra para Laodiceia. Às vezes Deus vai levar para você para dar uma palavra como ele deu para Filadélfia, de ânimo, de, olha, pouca força, mas não negaste o meu nome, eu vou te proteger e tal. Mas às vezes Deus vai levantar e falar, você é morno, se tá frio nem quente, é morno, se eu continuar assim eu vou te vomitar da minha boca. Então o pregador ele tem essa, porque ele vai te levar a palavra que Deus deu a ele. Estou dando exemplos aqui, tá? Sim, sim. Só que às vezes ele fica tão cativo do sucesso dele que ele quer evitar. Não, eu não posso levar essa palavra. Se eu levar essa palavra aqui, nunca mais vão me chamar naquela igreja. E não vai. E você está entendendo como é que. E aí você começa a negociar, e você começa a justificar, você começa a sair do rumo. Então, muitos desses hoje que estão aí, infelizmente, nesse caminho mal de querer lucrar com a igreja, lucrar com o povo de Deus, lucrar com o evangelho, lucrar com o nome de Deus, às vezes aconteceu isso. Né? Eles começaram a ver. Se afastaram aos poucos e não me dá manutenção da sua performance ou do seu público. Do seu público e seu ganho pessoal. Claro. Mas porque eu acho que falta fé, né, pastor? No sentido de, poxa, Deus me usou, houve uma projeção, eu vou me manter fiel a Deus, porque Ele está no controle do meu ministério. Né? Acho que falta essa segurança em Deus. A pessoa quer ter a sua própria segurança baseado naquilo, no seu controle, né? Então eu trago uma mensagem, tenho um controle público, realmente, pastor, aí a pessoa se afasta de Deus. E aí vai se Veja, isso não acontece da noite pro dia, tá? Pedro, tu tem compromisso agora? Não. Não? Tá com quantas horas aí? Tem 1h05. Ah, não, 1h05 tá muito pouco. Vamos até 10 horas hoje. Você tem compromisso? Eu tenho, pastor. Hoje, 19 horas é o máximo que eu posso ficar, querido. Não precisa ser até as 19 não, mas se for, é o máximo hoje que eu posso, tá? Não, mas eu tô aprendendo, rapaz. Eu não chamei o pastor Cleves aqui porque, não, eu quero aprender. Mas, pastor, sim. Então esse afastamento de Deus, dos pregadores que hoje cobram, por exemplo, cachês exorbitantes, não levam em consideração ali a necessidade da igreja, mas sim a manutenção do seu público, da sua performance, enfim. Esse afastamento ele começou, então, sutilmente. Começou com Deus usando ele, ou seja, começaram bem. Tá. Eu até esse dia preguei na igreja que a maioria dos ídolos que nós construímos com as bênçãos que Deus nos deu. E às vezes o nosso ministério se torna um ídolo na nossa vida. E ídolo é a nossa fonte de referência. Nós vivemos em função ou de Deus verdadeiro ou em função de um ídolo. E é o próprio ministério, como a dádiva divina, se eu não tomar cuidado, se o obreiro não tomar cuidado, pode se tornar um ídolo. Né, que foi a questão do povo de Israel no deserto. Eles receberam ouro dos egípcios. E fala assim que Deus abriu o coração dos egípcios para darem ouro. Então é uma dádiva divina. Sim. E eles pegaram esse ouro e fizeram um bezerro para adorar. Então era uma bênção que Deus concedeu. Então isso acontece paulatinamente. E qual é o perigo? Eu vou racionalizando os meus atos. Não, é só hoje. Não, eu mereço. Não, puxa vida, eu gastei. Eu escolhi a mensagem, virou tudo, o fim justifica os meios. Sim, o ser humano, nós temos uma capacidade gigantesca de racionalizar o nosso pecado. Nós temos uma capacidade gigantesca, né? De justificar. E aí é complicado isso. É igual aquilo que Jesus critica os fariseus porque havia um mandamento: honra o teu pai e sua mãe. Aí os fariseus mudaram o mandamento dizendo o seguinte: aquilo que eu poderia oferecer ao meu pai e à minha mãe, eu ofereço a Deus como corbã, como oferta. O que ele fez? Ele racionalizou o erro. Para não cuidar do pai e da mãe, que era o mandamento, ele cria um mecanismo para justificar algo que era a sua ganância, na verdade o seu egoísmo, né? De não honrar o pai e mãe. E justificou aquilo como se estivesse servindo a Deus. É uma questão de consciência. Então, eu só apazigo a sua consciência. Eu apazigo justificando. Se eu for ipsis literis, eu estou errado. Mas eu tenho que criar um mecanismo racional, aí eu estou racionalizando, para que aquilo eu possa dormir à noite.
Rapaz. Entendeu? Então, assim, e aí aquilo que Paulo fala da consciência cauterizada. Eu cauterizo ela. A palavra está dizendo, não é assim. Mas daí eu leio o trecho bíblico e eu falo, não, mas não é bem assim. Aí você constrói toda uma hermenêutica para contornar aquilo lá e justificar a sua atitude. Né? Aquilo que o pessoal brinca, né? Você faz uma exegese do texto. Você vai adaptar o texto, você vai forçá-lo, uma peça redonda num lugar quadrado, para que você se justifique. Então, por isso que aí precisa da misericórdia de Deus, que o Espírito Santo aí quebra isso e mostra o nosso erro, e aí nos chama a conversão. Precisa disso, mas é algo que acontece dia após dia. Por isso que a ceia é um momento importante, porque isso acontece com ministros, mas com pregador, mas acontece com todo crente. Qualquer crente tem esse problema. De transformar uma bênção de Deus no ídolo e começar a entrar nessa relacionamento de uma barganha espiritual, a prestação de serviço na igreja, né? E aí Paulo nos fala, examine-se, pois homem a si mesmo. Examinai-vos vós mesmos e permaneceis na fé. Isso toma uma proporção gigantesca, né? Porque você começa racionalizando sobre pequenas coisas, pequenos desvios. O Senhor falou comigo, o texto era esse. Não, mas esse texto está muito forte, eu vou ler esse aqui que é não tão forte assim e vou dar uma... Aí traz, só que isso toma proporção a ponto de você racionalizar o pecado, sim, aquilo que a Bíblia explicitamente dizendo, olha, não faz isso. Não faz isso. Eu falo isso, pastor, porque eu tive uma experiência... lembra do carro que eu falei que eu ia levando essas duas pessoas para o aeroporto, eles iam conversando, e depois eu fiz uma pergunta sobre, na época estava um escândalo muito em evidência com um grande cantor a nível de Brasil, né? Cantava nos Gideões, era o cara na época. Então ele estava envolvido em um escândalo muito acentuado. Aí eu trouxe, porque esse cara era de São Paulo e tal, eu conhecia, estava envolvido ali nos bastidores. Falei, rapaz, isso é verdade? Porque o que a gente tem é só o que a mídia mostra, né? Falou, rapaz, é verdade. Ele falou assim, é verdade e não é verdade só dele. É verdade de um monte de gente. E porque isso daí tem que entender que todo mundo tem a sua fraqueza. Uns têm a fraqueza aqui, outros têm a fraqueza como a fraqueza desse rapaz. Eu tenho a minha fraqueza. Olha, eu sou de São Paulo, então todo mundo tem a sua fraqueza. De maneira racionalizada, tentando me dizer que era normal. Eu digo, mas isso é muito grave, a pessoa está num púlpito pregando. Não, mas isso daí, Deus sabe que é a fraqueza da pessoa, mas vê como Deus usa e tal. Eu fiquei assim, garoto, ouvindo aquilo, lutando no ministério, bem no comecinho assim, eu digo, rapaz, isso não tá certo, isso não tá certo. Aí é aquilo que eu lhe falei, da proporção. Isso na vida desses moços tomou uma proporção tão grande a ponto de ele dizer, poxa, o adultério é uma fraqueza. A fornicação, não, isso é só uma fraqueza, Deus sabe, mas Deus me usa mesmo assim. Né? Isso aí é terrível. Dietrich Bonhoeffer chama isso da graça barata, né? Eu vou racionalizando e ele se esconde, né, sob a graça, usa a graça como uma desculpa esfarrapada para se manter no pecado, né? Então isso é terrível com qualquer um que aconteça. Mas olha que interessante a questão. Por que isso está tão em evidência hoje? Por que isso assumiu proporções tão grandes assim, né? Que a gente acaba vendo em todo lugar. Nós hoje somos, segundo o IBGE, 35% da população evangélicos, quase 40% da população. Então nós somos 40% da população, numa população de 200 milhões, vou arredondar aqui, nós somos 80 milhões. Meu Deus. Isso é um mercado gigantesco. É um nicho aí fortíssimo. Tem editoras que nem evangélicas são, que estão fazendo livros evangélicos. Ali com o chat GPT, né? Para quê? Porque o evangélico compra livro. Estatisticamente, o evangélico é aquele que mais lê em relação... O brasileiro lê mal. E nós, evangélicos, lemos mal também. Mas em comparação à população geral, nós somos os que mais lê. Né? Um evangélico chega a ler 1 ou 2 livros por ano. Né? Então, fora a Bíblia. Se não lê, pelo menos compra e deixa lá. Deixa lá. Então nós somos um mercado de música. Sim. Uma pessoa, 80 milhões de pessoas ouvindo a sua música.
Meu Deus. Nós somos um mercado, o evangélico, por natureza, é um consumidor de mensagens. Né? Tem até um colega que me usa, né, que nós brincamos, né? É um sommelier de mensagens. Né? Igual sommelier de vinho. Né? Essa mensagem aqui está muito azeda, essa está muito doce, essa está muito pentecostal, essa está muito reformada. Aí você vai experimentando, né? E você tem YouTube hoje, se você quiser ouvir o dia inteiro mensagens, então virou um nicho de mercado para cursos teológicos. Virou um nicho de mercado para youtubers, para influencers. Virou um nicho, são 80 milhões. Virou um nicho de mercado para partido político. Nós somos 80 milhões. E aí o cara olha isso, eu posso ter 80 milhões, um potencial de 80 milhões de seguidores. Pelo menos 10% desses 80 milhões. 5%. Eu convencendo isso aí. Então, assim, cresceu demais. E com isso que ocorre, essas distorções aparecem. Pessoas que ou vêm já com a índole má para se aproveitar desse mercado e os incautos engolem, porque não teve formação espiritual. Né? Não teve um mestre não ali teve na base. Não teve um discipulado, que tem tudo a ver com a palavra mestre, né? O Sim. discipulado e um discipulador, né? O discipulado é o mestre e o discípulo, que tem uma convivência, um caminho, até que isso aqui cresça e também se torne o mestre daquele que está vindo. Então, não teve essa sequência, então eles são facilmente enganados, entendeu? E aqueles que começaram bem, mas que por tudo aquilo que a gente falou, opa, peraí, não vou ficar nessa míngua aqui não. Ele é talentoso, ele começa a ver que ele tem talento, ele começa a ver que ele atrai multidões, ele começa a ver que ele tem o dom da palavra e ele acaba em um momento, né, se convencendo disso, né, e aceitando isso. E não é só pregação, poder. O poder isso também é terrível, isso é um negócio complicadíssimo, né? Igreja se degladiando por poder. Né? Convenções se degladiando por poder, pastores usados, chamados por Deus, que entraram numa briga por poder, de posição, de status, de presidências, de influências, e aí virou uma briga política gigantesca, em que a glória, a honra de Deus ficou para trás, e ele justifica a sua briga dizendo que é Deus que colocou ele lá. Então, assim, é algo que tem que ser levado em consideração. A postura do cristão em servir. E tudo isso é falta, ao meu modo de ver, do exercício do ministério de mestre na igreja. Né? E os mestres têm a consciência do seu chamado e da sua missão, e os membros têm a submissão em aprender. Está relacionado com o que Paulo falou lá para Timóteo, né? Nos últimos tempos, sobreviveriam tempos trabalhosos. Isso seria uma evidência da volta de Jesus. Também. Sim, porque diz que haveria homens amantes de si mesmos. Isso. Então, a partir são homens, homens ali no sentido geral, pessoas centradas em si mesmas, cujo seu interesse, eles têm até aparência de piedade, mas a eficácia é negada. Não tem nada, é impura. Então, aparência de piedade. Você olha até pensa que o cara é... Mas por dentro é ruim. Como é que se protege disso? Só a igreja local se dedicando à palavra. Se dedicando ao mestre. Ao mestre. Tendo um mestre da palavra ali. Se dedicando à palavra. É assim. Não vou dizer que uma igreja local não pode convidar um... Não. Mas ele tem que ter o seu núcleo. A igreja local, ela tem que se dedicar à palavra. O senhor falou agora sobre o senhor disse, eu não vou dizer que uma igreja não deva convidar, e sobre convidar pregadores, o senhor é uma pessoa que todos os anos está sempre trazendo pregadores para compor aí os pregadores que estarão, né, os mestres que estarão no Apolo. Qual é o cuidado, pastor, que o senhor tem e que o senhor recomenda que as igrejas devam ter? Não digo não só o senhor, mas o campo de Londrina, a qual fazemos parte, tem ao trazer um pregador. E antes de o senhor me responder, só para as pessoas que me ouvem, eu faço parte do campo de Londrina e fico muito feliz em Deus por fazer parte desse hall de obreiros que estão servindo aqui nessa localidade. E às vezes aqui no YouTube, porque quando eu me sento aqui, eu esqueço tudo que eu
possivelmente possa saber Sim. sobre qualquer assunto, porque eu vou fazer realmente perguntas simples. Sim. Por exemplo, você acredita que Jesus existiu? Vai ser perguntas simples. Aí as pessoas vêm no comentário e dizem, eu me admiro que esse moço se diz pastor ou crente, não sabe que isso daí é assim. Não, é porque eu faço perguntas levando em consideração que alguém que está assistindo Sim. tem uma dúvida tão simplória Sim. como essa que eu trago, né? Por exemplo, eu acabei de lhe perguntar, por acaso isso seria sinais da volta de Jesus? Obviamente que sim, né? Mas alguém pode estar se perguntando, mas por que isso está acontecendo? Jesus está voltando, né, pastor? E mas voltando ao que eu estava ali perguntando, Sim. sobre o cuidado, como vocês têm o cuidado ao trazer um pregador de fora? O que é que vocês fazem para realmente trazer com uma segurança de que é homem de Deus, de que realmente vai somar para o reino de Deus? Olha, eu quis primeiro, eu acho que o primeiro padrão, a primeira premissa que nós adotamos é não fazer nada sozinho. Ok? Embora eu faça parte da equipe da Apolo, e quando a gente sonda, então o ramo da Apolo é apologética. Então nós vamos pesquisar, hoje as redes sociais nos permitem isso, pastores que têm desenvolvido esse ministério apologético. Fora isso, tem um pastor que começa a vir aqui, a gente chega e pergunta para ele, e o senhor conhece mais alguém, né, que fala nessa área? E tá as recomendações, né? Então o que ocorre? Feito um nome, a gente vai sondar esse nome. Sim. Verificar as pregações, onde a produção que ele tem, o que ele tem feito, se ele está vinculado a uma igreja local, né? Nós não chamamos aqui, nenhum deles aqui são no sentido que não está vinculado a igreja nenhuma. É um andarilho. Um andarilho, um aventureiro, né? Não, ele tem que estar vinculado a uma igreja local. Ou ele é um presidente da igreja local, como o pastor Douglas Gonçalves, que veio aí, escritor da CPAD, pastor presidente da igreja, numa igreja local lá em Brasília, então, né, ele pertence, ou ele está vinculado a uma igreja local, no qual o seu pastor presidente lhe dá uma carta de recomendação. Sim. Não, realmente está tudo certo. Então, feito isso, essa sondagem inicial, se a forma como ele expõe a palavra é o que a gente precisa, primeiro, se ele tem o conteúdo apologético, se a forma apologética que ele expõe é aquilo que nós entendemos na Apolo, que é produzir unidade do corpo de Cristo, o crescimento do cristão, tá? E depois isso a gente leva aos nossos pares. Então ali tem os pastores da central que nos ajudam. Olha, essa pessoa aqui, então, o que você me diz? Eu conheço, eu não conheço, é assim. A gente vai trocando as ideias, fazendo essa verificação interna e por fim leva ao nosso pastor presidente já com esse relatório. Já até lá quem ele é, de onde ele pertence, se ele está em pleno vínculo e comunhão e autorização do pastor local para viajar, para trabalhar, tal. E, feito isso, a gente entra em contato. Meu irmão, tal, sondamos, conhecemos o senhor, tem alguns que a gente acompanha o seu trabalho já há tempos, né? Particularmente alguns que eu trouxe aqui já acompanham o trabalho dele há tempo e tal. O senhor pode vir a Apolo? Aí ele fala sim ou não tem agenda ou tem. E aí a gente começa a tratativa. Se ele disser, olha, posso ir, mas 2 noites, R$8.000. Não, aí a gente, assim, a proposta nossa da De Londrina houve uma exigência de determinado valor, a gente já, pelo menos na Apolo, não. Já recua. Nós estamos fizemos 4ª edição da Apolo. Sim. Pela graça de Deus, e assim, nenhum deles fez qualquer exigência. E lembrando que todos são mestres. São mestres, todos estão. E vários em evidências aí nacionalmente, aí, falando, pregando, dando palestras em faculdades, em igrejas, seminários, nenhum deles cobrou nada. Só que, ao mesmo tempo, aí vai 2 coisas que tem que ser analisadas. Primeiro, o ministro do evangelho, o mestre, aquele que se dispõe a pregar, seja na igreja local, seja fora, não deve cobrar. Não deve cobrar. Ele ali deve trabalhar. Porém, a igreja local, ela deve exercer a generosidade. Sim. Porque aquele homem é um homem. Tem necessidades. Paulo falou, né? Tem dignidade. Digno obreiro,
de receber o seu salário. E vocês devem ter mais autoestima aqueles que presidem. Sim, veio, serviu a igreja, abençoou a igreja, trouxe o treinamento. Porque, suponhamos, vamos pegar aqui, como nós tivemos na Apolo esse ano. O pastor Guilherme de Carvalho falou sobre cultura do selfie. E ali ele apresentou. Aquilo lá ele estudou. Aquilo lá ele se dedicou. E muito, pela dias, profundidade. horas, leitura, livros. Ele investiu tempo, recursos, dedicação para preparar um material daquele, atualizado, com as referências. Então, é assim. Não é a pessoa que chegou aqui, qual que é o tema mesmo? E saiu de improviso. Não é assim, as pessoas preparam. Então, a igreja ela precisa ter essa visão de honrar. Sim. A honrar aqueles que serviram a igreja, ser generosa. Então, a de Londrina, ela tem exercido a generosidade dentro de uma razoabilidade, de uma proporcionalidade, de algo que a gente entende que vai abençoar dentro do cenário econômico da nossa igreja e da vida da pessoa, para poder abençoá-la. E até hoje, pela graça de Deus, todos ficaram agradecidos. Tem sido uma oferta que a igreja entrega de amor e cuidado e honra aqueles que vieram trabalhar, né? Mas também, na parte da igreja, a igreja tem que exercer generosidade, né? E porque, junto com esses obreiros, principalmente esses obreiros sérios, que não exigem, não cobra nada, vai ali oferecer e ofertar o corpo de Cristo. E por outro lado, o obreiro tem que entender também a realidade local onde ele vai. Tem igrejas que têm uma situação financeira melhorada, né, de grandes centros, tem igrejas de periferia do interior, que os irmãos estão ali assalariados e tal, e lutando, todos lutando, então cada um tem a sua realidade. Então isso não pode ser. O que tem que ser? Tem que ser obreiro convicto do seu chamado e com o seu propósito de servir a igreja, e a igreja exercendo a generosidade naquilo que é na sua capacidade, naquilo que ela pode oferecer. É igual Paulo fala, dando um exemplo de Filipos, né, das igrejas da Macedônia. Vamos falar aqui Filipos e Tessalonicenses, mas eu acho que Paulo está falando claramente de Filipos, aos Coríntios. Ele fala assim, na sua extrema pobreza, estavam passando no extremo da cidade. Mesmo assim, eles fizeram uma oferta generosa para levar para Jerusalém. Sim. Você está entendendo? Então, o exercício da generosidade. Então, tem que ter a ver esse ponto. Ou seja, o retorno financeiro não pode ser o elemento de balizar o ministério dentro do exercício do chamado de Deus. Não pode ser o elemento. Tanto para o mestre que vai estar ali servindo a igreja, quanto para a igreja que vai estar convidando. Sim, exatamente. Eu vou convidar esse aqui porque esse aqui traz público, que traz oferta, que tal. Aí é um problema. Você está chamando ele, ele tem alguma coisa a oferecer da igreja, ou você quer lotar a sua igreja? Então aí você... Ou seja, a distorção disso cria os problemas que a gente tem visto. A distorção disso, né? O obreiro fala, puxa vida, me dedico tanto e ninguém paga nada e paga horrores por aquele, eu vou entrar no mesmo caminho daquele. Você está entendendo? Então, esse obreiro cai nessa armadilha de descontentamento, né, como Asaf caiu, ele cai na armadilha do descontentamento e começa a entrar na mesma linha. E a mesma forma a igreja aqui, às vezes, uma pessoa não famosa, ela não ajuda nada, despreza o trabalho daquele irmão, não ajuda com nada, às vezes nem com combustível, mas essa mesma igreja acaba entrando num problema financeiro porque trouxe o bam. Não pode. Não pode. Aí é complicado. Então, a distorção. E por que isso acontece? Vamos voltar. A maturidade cristã. Que vem através do ministério do ensino da palavra, do ministério do mestre. Do aprofundamento em Cristo. Exatamente. E que nesse ponto eu percebo que o campo de Londrina se preocupa muito. Né? Tem sempre ali algum evento, alguma coisa relacionado ao aprofundamento na palavra de Deus. E o Senhor está à frente de um dos trabalhos, que é o Apolo. Sim. Sabe bem mais do que eu estou falando. Porém, pergunta de spoiler, já tem a previsão para o Apolo 2025? Não, agora nós vamos reunir agora na última semana de maio, próxima sexta-feira,
dia 30, né? Vamos reunir a equipe já para conversar sobre isso, né? Porque primeiro a gente conversa com a equipe e o que define o chamar é o tema que nós vamos querer abordar, Sim. né? Então nós vamos definir o tema, com o tema a gente vai verificar quem vai poder estar com a gente. E normalmente esses irmãos que já trabalham na área de ensino, normalmente eles começam a agendar a partir do mês de junho ou julho, né? Então é a época que sempre a gente faz agora em maio e metade de junho a programação, qual tema será abordado, quais assuntos, e aí começa a sondagem dos possíveis convidados para Apolo, né? E principalmente porque agora é a hora de organização da IBL, né? Então todo esforço agora a IBL já foi organizada, já está sendo divulgada. Sim. E aí todo o esforço agora de organização em cima da IBL. E na Apolo a gente começa a preparar. Terminou a IBL, aí a gente começa os trabalhos preparativos da Apolo. Então a gente tem feito mais ou menos nessa dinâmica para poder manter aí cada 6 meses. Na verdade está aumentando, né? Porque a IBIC, a IBM, que é a Escola Bíblica de Mulheres, né? A Apolo, e a EBL e agora a EBJ, que vai ser junto com a EBL, né? Então são 5 eventos de ensino, é ensino mesmo, anual, né? Né? Aquilo lá, você vai lá, canta o louvor e vamos sentar para aprender. Vamos sentar para aprender. Então, e é maravilhoso. Pastor, o senhor sai para pregar também, né? Sim, a gente tem atendido o convite dos irmãos aí. O senhor cobra quanto assim para Quero deixar na verdade, a gente cobra aí que os irmãos, com a misericórdia deles, orem pela nossa vida, né? A gente pede isso a gente pede, né? Que os irmãos orem pela gente. Mas veja bem, eu não quero aqui criar nenhum mal entendido. Veja bem, pela graça de Deus, eu tenho um trabalho. Assim como Paulo fazia tendas, eu tenho o meu trabalho, né? Eu saí do meu trabalho e vim aqui falar com vocês, né? Então esse trabalho, ele garante o sustento meu e da minha família. Né? Então, pela graça, e ainda Deus me dá a oportunidade de servir as igrejas. Então, quanto a isso, não há um problema. Porém, há inúmeros servos de Deus em que eles foram chamados para o tempo integral no ministério. Sim. Então eu acho que a igreja precisa compreender isso também. Se eu for na igreja, a igreja, não posso oferecer nada para você, meu querido irmão, ou mesmo, né, não cobro nada, não precisa nem o combustível, eu vou ali poder transmitir alguma coisa para abençoar a igreja, o meu sustento diário, a dignidade para mim e minha família está garantido pelo trabalho que eu tenho. Porém, há irmãos que Deus chamou e integralizou para a obra. Então, esse irmão que ele está dedicando tempo integral na obra, a igreja também tem que considerar essa condição que ele tem e entender e ajudá-lo nisso, porque esse trabalho que ele faz para a igreja, mas disso também ele tira o sustento para a sua família, a dignidade da sua casa, e isso é muito importante. Não podemos cometer o erro que a igreja de Corinto cometeu, que ela não valorizava isso, e Paulo fala, teria o direito, né? Até o direito de ter uma esposa e irmã que caminhe junto com a gente, com os demais apóstolos e tal. Mas ele, percebendo a maturidade daquela igreja, falou, nunca pedi nada para vocês. E passou o tempo todo ali fabricando tendas. Já a igreja de Filipos entendeu, mandou uma oferta para Paulo na prisão, para lá. Né? Então, veja bem, a igreja acho que tem que compreender isso. Sim. Então, quando eu digo assim que eu não peço nada, não cobro nada, não exijo nada, eu tenho uma condição que permite isso. Né? Deus tem um trabalho que me dá o pão de cada dia ali, e graças a Deus por isso. Agora, os nossos irmãos que estão integralizados e que trabalham o tempo todo e que não tem uma renda fixa ali, né, de um ministério proporcionando isso, a igreja também precisa cooperar. Eu entendo que a igreja precisa manifestar generosidade. Concordo plenamente com o que o senhor tem falado. Eu tenho muitos amigos que têm família, que têm as suas responsabilidades e que vivem integralmente na obra e se dedicam de fato, tanto em oração quanto em estudo, visita, e estão ali, a vida deles é aquilo ali. E para essas pessoas que vivem dentro dessa condição, é perfeitamente compreensível que haja essa generosidade, né, por parte daqueles que convidam. Poxa, eu vou convidar o pregador ou o mestre para vir aqui.
a pessoa vai deixar a sua casa, vai deixar a sua família ali e vai para lá. E como o senhor mesmo tem tido a experiência, as pessoas vão e não tem não estão impondo nada, até por X, não estão lá. Mas tem que haver uma sensibilidade de quem convidou. Peraí, é o irmão, se dedicou, está aqui servindo, vamos abençoar a vida dele. Isso aí é até ser humano. E ser cristão, principalmente. Né? Ser cristão, exatamente, faz parte da proposta bíblica. Né? Pastor, deixa uma palavra final aqui para aqueles que nos acompanharam até aqui, ou para aqueles que vão ver esse corte final, que a gente sempre procura fazer. Deixa uma palavra. Foi um prazer estar com vocês, conversando sobre isso, né? E entender que a conversão do crente é apenas o começo de uma jornada. Ser convertido, chegar a Jesus, é o início de uma jornada. Como falando para os jovens da igreja no domingo, o batismo é só o começo de uma bela e linda jornada. E nessa jornada existe um propósito que Deus quer. O propósito é que nós cresçamos, desenvolvamos, deixemos para trás as coisas de criança, que a criança é aquilo que nós falamos desde o começo aqui. Ela é baseada nos seus desejos próprios, nos seus interesses. A criança, por natureza, é egoísta. Faz parte da natureza da criança. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos deixar para trás as coisas de criança e crescer. E há um propósito de Deus revelado em Efésios, que Ele quer que todos nós cheguemos à estatura de varão perfeito, à estatura de Cristo, para que não sejamos mais levados por vento de doutrina. E dentro dessa proposta, Ele estabeleceu profetas, estabeleceu apóstolos, né, a ordem que Ele coloca lá, apóstolos, profetas, pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos. E para haver aperfeiçoamento, né, o mestre, para haver o ensino, o crescimento, precisa de duas coisas. Primeiro, alguém que esteja capacitado e disposto a ensinar, e alguém que esteja disposto a aprender. Então é essa cultura que nós temos que manter na igreja, é o que faz a igreja crescer. Aqueles que foram chamados por Deus se prepararem para o ensino, estudando, se preparando, se dedicando a isso, e aqueles que estão ali chamados para aprender, que estejam dispostos a aprender também, né? A ouvir. E isso, mais importante, que seja criado na igreja local. Eu vejo com bons olhos a internet, o YouTube, pregações, pastores, que talvez você nunca poderia ouvir, você pode ouvir. Mas o crescimento está na igreja local, ali, a comunidade, o olho no olho, o caminhar junto, o relacionamento junto. O verdadeiro mestre é aquele que caminha com o seu discípulo, né? E a proposta que todo mestre verdadeiro tem é que o seu discípulo também cresça e que se torne talvez um mestre para outros. E que Deus abençoe todos vocês nessa caminhada, que todos nós tenhamos nessa caminhada de um crescimento espiritual, para não sermos enganados por nenhum desses ventos de doutrina, modismos, costumes que têm aparecido, e que mantenhamos nossa trajetória firme em Jesus Cristo, o nosso Mestre Supremo, o autor e consumador da nossa fé. Maravilha. Você acabou de ver aqui no nosso podcast o pastor Cleverson Barros, um mestre da palavra, alguém com uma relevância bastante importante dentro desse cenário, não apenas de Londrina, da Assembleia de Deus aqui, mas dentro do dicionário a nível de Brasil, porque tenho certeza que as muitas ministrações que estão lá no canal do YouTube da Assembleia de Deus é ouvida por muita gente, e isso em toda a parte do mundo, né, de linguagem portuguesa. Quem entende português, né, isso é bênção de Deus. Pastor Cleverson, que Deus ele continue lhe usando. Amém, querido. Eu percebo que quem prega, quem está na frente de um púlpito ali ministrando, tem filhos que nem sabe que tem. Amém. Ensinam tantas pessoas que possivelmente nunca saberão que de fato impactaram aquelas vidas de maneira tão positiva. Né? E o Senhor tem sido essa pessoa, não estou aqui bajulando nem nada, mas desde que eu cheguei em Londrina, há 5 anos atrás, eu tenho sempre estado ali pela Central, ouvindo as palavras, no começo congregando lá, depois foi com o Seconde, estou no Veneza, mas tive já a oportunidade de lhe ouvir, assim como outros, palavras que verdadeiramente foram divisores de águas em momentos importantíssimos. A gente sabe que a glória é de Deus. Mas uma vez eu ouvi de um pregador, a glória é de Deus, mas Ele nos permite ter alegria.
né? Ele nos permite sentir o gozo daquilo que Ele faz através da nossa vida. Que Deus continue lhe usando, lhe mantendo como essa pessoa referência que tem sido para a vida de muita gente, que tenho certeza, o Senhor nem sabe que eles existem por aí com essa gratidão pelo que Deus fez através de sua vida. Obrigado. A gente encerra o que Paulo fala, né? Tudo é dele, por ele e para ele, né? Glória, pois, a ele eternamente. Amém, né? O Senhor pode orar e nos abençoar? Pai, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado pela tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, porque dispomos de uma ferramenta tão maravilhosa, Senhor, que é as redes sociais, e que agora tu chamaste e levantaste o teu servo, irmão Euquias, para, através dessa ferramenta, levar a tua palavra, levar conhecimento, levar instrução aos ouvintes, Senhor. Sei que cada um de nós sabemos que os desafios são gigantes, são enormes, mas também sabemos que a igreja pertence a ti. Tu cuidas do teu povo, tu zelas pelo teu povo, tu disciplinas o teu povo quando é necessário, porque tu nos ama e nos ajuda nas nossas falhas e defeitos. Guarda-nos do mal, guarda-nos da corrupção do mundo, ó Pai, e que possamos estar preservados, corpo, alma e espírito, em santidade para ti, diante de ti, aguardando o teu retorno. E que aqui, Senhor, possamos experimentar na nossa comunidade, no lugar onde estamos, um crescimento espiritual. Saiamos da nossa condição de crianças e alcançamos a maturidade plena para divulgarmos, anunciarmos o teu nome em todos os lugares. E Pai, ser com cada um, de repente alguém está desanimado com o seu ministério, com o seu chamado, talvez alguém se encontre como Asaf, ó Pai, um coração apertado e talvez já desestimulado e frustrado com a vida. Que a tua graça e a tua misericórdia venha falar com eles neste momento, restaurando os corações, abrindo os olhos, abrindo o entendimento para que veja a tua glória e que veja o privilégio de sermos servos teus e de podermos servir ao teu povo. Ser com cada um de nós, em nome do teu Filho Jesus, que vive e reina para todo sempre, nós oramos, dizemos amém.